Vamos então regressar de Roma para Angola. Hoje, Adalberto Costa Júnior está a ter uma agenda bastante apertada. De manhã, e digo com a comunicação social, de manhã concedeu uma conferência de imprensa e agora está aqui a Rádio Essencial. Passa-se alguma coisa? Tem alguma coisa para expressar para o país, para os angolanos? Talvez, se me permite, eu há pouco não disse, para lhe trazer um bocadinho de descontração. Eu fui chamado há poucos dias por um meu colaborador que tinha sido contactado por um jornalista angolano a dizer que a estadia em Roma era uma montagem, que não tinha visto o Papa, que as fotografias tinham sido montadas no gabinete. Coisas destas acontecem, parecem mentira, mas uma coisa interessante que talvez muitos não saibam: quando se passa por aquele local, ninguém leva telefones para fotografar, máquinas próprias fotográficas, são os próprios serviços do Vaticano quem nos entrega os conteúdos, as fotografias, as imagens dos encontros, pelo que não existe qualquer hipótese de qualquer brincadeira, de qualquer montagem, mas isto, enfim, apenas uma introdução. De facto, nós hoje fizemos de manhã um encontro com jornalistas, onde tivemos fundamentalmente um elemento de referência: as violações à Constituição. Violações à Constituição que nos muito preocupam. Foi um encontro muito sério, devo mesmo dizê-lo. Há quem me tenha dito, vimos-lo, parecia um bocado zangado. Não, aquela foi a expressão de quem sente efetivamente os riscos, as limitações, os atentados à estabilidade política. Tive a oportunidade de poder partilhar, através da própria Constituição, a longa, mas muito longa, infelizmente, lista de violações e incumprimentos à lei-mãe, e o quanto estas restrições ao respeito da Constituição têm na consequência da falta da estabilidade política, social, a falta de desenvolvimento económico, a falta da estabilidade institucional, enfim, e o nosso propósito foi não só chamar a atenção, principalmente aos intérpretes institucionais, no sentido de um outro tipo de postura, há uma dimensão educativa, há uma dimensão didática, mas também uma dimensão de responsabilização. Nós, em circunstância alguma, e eu vou repetir, em circunstância alguma, vamos adquirir o desenvolvimento de que tanto se fala, diria, a diversificação da economia, a dignidade da vida dos angolanos, se nós continuarmos a violar liberdades, se continuarmos a negar reformas, se continuarmos a atentar, como temos visto, sobre o Estado Democrático de Direito, e, portanto, foi uma muito, muito séria intervenção aquela que fizemos. E, portanto, partilhamos, de uma forma geral, com direção múltipla, as preocupações da atualidade que aqui me questiona. E, portanto, se me pergunta de forma mais ou menos específica, vou ser muito rápido também. Mas eu ia questionar, okay. Falou instantes aqui que alguma coisa que o preocupa é a questão da estabilidade política do país. Também. Há uma instabilidade política no país neste momento. Os angolanos sentem que há instabilidade. Os angolanos têm todos uma grande, diria, reserva sobre o que é que vão ser as garantias daquilo que um país como Angola lhes pode proporcionar. Isso não tenha dúvida. Os angolanos vivem preocupados, as famílias vivem preocupadas, o desemprego é excepcional e nestas circunstâncias o chefe de família, se não tem garantia de trabalho, se a escola não é garantida para as crianças, se a fome bate à porta de muitas famílias, se a pobreza já não é condição normal, é extrema, se a má nutrição é uma realidade objetiva, se as mortes convivem conosco no plano comum, se as liberdades são atentadas, se a Constituição não se respeita, meu caro jornalista, eu penso que estas são razões suficientes, entre tantas outras, a falta de estabilidade económica, o valor da moeda, a depreciação praticamente diária do Kwanza, a inflação que não para de crescer. Eu estou-lhe a somar, são só indicadores, todos eles que necessariamente trazem uma preocupação acrescida para
todos nós, para qualquer observador atento. Hoje é quase inexistente o número de cidadãos que se sentem completamente felizes com os cenários que nós temos. E eu acho que uma boa parte destas realidades não são consequência de um país que não tem oportunidades. Mas existem há sinais do povo angolano de que a situação social, política, económica do país não está das melhores. Que sinais é que pode indicar aqui, por exemplo? O valor do Kwanza. É um bom sinal. A própria reação. O valor da cesta básica. O que parece é que está tudo bem, porque as pessoas não reclamam, pelo menos não se queixam, não se ouve, não há qualquer tipo de manifestação pública relativamente a isso? Eu vou entender a sua pergunta enquanto o seu direito e a sua necessidade de me colocar a falar. O jornalista deve provocar as oportunidades do esclarecimento e, portanto, nestas condições eu vou entender absolutamente normal o que me pergunta. Porque, de facto, o que nós vivemos é terrível, é absolutamente negativo, onde não há exceção. Quem anda muito pelo país, e nós andamos pelo país, a realidade é a mesma. De Cabinda ao Cunene, é comum dizer-se, do mar ao leste, há problemas acentuados de termos as famílias e as empresas numa crise extraordinária. De termos também muitos problemas da criminalidade. Repare, estou a ir para outros campos, problemas de hoje vermos muita juventude, da criança, menina jovem na prostituição, por causa da extrema crise de caráter económico, quer dizer... Mas haverá alguma razão, Presidente Adalberto Costa Júnior, para que esta situação esteja a acontecer? O contexto global, digo, justifica que o nosso país esteja a viver o que está a passar neste momento? Não, de forma alguma. Nós somos cidadãos do mundo global. Que razões é que vem para esta situação? E enquanto cidadãos deste mundo global, nós não podemos dizer que estamos imunes às consequências de uma guerra na Europa, de uma Ucrânia, também nos atinge. Que nós estamos imunes a uma guerra que ocorre hoje violenta no Médio Oriente, também estamos imunes. Porque, direto ou indiretamente, há corporações que, podendo estar aqui em circunstâncias de investimento e outros, restringem, limitam. Há uma cooperação global, internacional, que também nos influencia. Mas o país que temos é um país excepcionalmente potenciado. Angola é dos países que melhores condições tem para não se poder queixar de que não foi feliz naquilo que foram as distribuições das oportunidades. E o nosso país tem recursos excepcionais. O nosso país é numa dimensão geográfica grande. Na visão da UNITA, o que é que está a passar para que o país... Vamos lá chegar. Talvez eu esteja a levar um bocadinho, mas eu gostava de ser específico, porque é assim que as pessoas nos podem entender. Nós temos terra rica, água, muita, e uma pluralidade de espaços de oportunidades, riquezas imensas, vivas, enfim, marinhas extraordinárias, no interior, uma natureza que nos beneficiou em todos os sentidos. Então, num país deste género, com uma população que não é muito extensa, é relativamente pequena ainda, nós não temos nenhuma razão para termos este cenário que aqui temos. A verdade é que as abordagens altamente irresponsáveis, altamente partidárias e não de contexto nacional, que a governação continua a fazer, se me pergunta, o governo hoje tem um programa essencial que nos permite distinguir a sua postura. Qual é o programa? A manutenção do poder, a qualquer preço. E isto preocupa muito, porque nenhum governo de nenhum país deve ter este elemento como referência da sua ação. E quando a manutenção do poder é a causa, é a razão, é a base fundamental, porque se trabalha, há penalizações, 1000. Mas quando isto vai ao extremo, e ir ao extremo é o que a semana nos traz como exemplo. Como Vossas Excelências seguramente acompanharam e como o cidadão que nos acompanha sabe, nós esta semana tomamos contacto com a assinatura de contratação simplificada de valores escandalosos. Assinar um contrato simplificado de 2,5 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, sem concursos públicos, sem aquilo que nos pode permitir diminuição dos preços, melhoria da qualidade da oferta, porque são elementos obrigatórios. O Estado não pode, nenhum elemento que o interprete, brincar, jogar com aquilo que é o património de todos nós.
E aquilo que nós estamos a assistir não se enquadra em nenhum direito, em nenhum espaço legal. Aquela exceção que a lei diz que em determinadas circunstâncias é possível fazer a atribuição direta, está violada hoje porque já não é mais a exceção. Ela virou a regra. Mas a justificação que tem sido não apresentada, pode... a justificação que tem sido apresentada para o recurso a este mecanismo, para si não faz qualquer sentido, é que as instituições às quais são adjudicadas essas obras, essas empreitadas, muitas vezes têm capacidade para o fazer. Pelo menos é essa a justificação que tem sido... A menos que nós queiramos inventar aquilo que são as regras de uma economia de mercado, e elas não vão ser inventadas em Angola. A economia de mercado é baseada na competitividade, na pluralidade desta competitividade. E quero-lhe aqui dizer que fazer a entrega de contratos sem concursos é o primeiro fator de indução de corrupção no mundo. E isto é uma realidade objetiva, não se está a inventar coisa alguma. Portanto, nós estamos em Angola a ver Sua Excelência, o Presidente da República, a fazer uma prática de incentivo permanente à corrupção. Porque nós perdemos com este tipo de práticas transparência, qualidade e oportunidades de melhor espaço de abordagem. Num país que não tem os recursos bastantes financeiros e que precisa para ter combate à pobreza, para ter combate à fome, para ter combate à exclusão de crianças do sistema de ensino, para ter direito à habitação, para ter uma série de infraestruturas que, como bem sabe, não temos. Um país que tem tantas prioridades de investimento extraordinários, não nos podemos dar o luxo deste tipo de comportamentos, muito menos com valores assustadores como este que nós estamos a ouvir falar. Falou do satélite. O satélite não é uma prioridade, se a compararmos com a fome, de forma alguma. O satélite, sem dúvida que é importante. Temos efetivamente já que não estamos a usufruir da plenitude dele. Portanto, repare, nós estamos a fazer uma repetição de um investimento que ninguém viu os efeitos do anterior. E as prestações de contas nunca são completamente transparentes. E, portanto, este, mais uma vez, não estão em causa as empresas. Repare, este não é um problema de quem fornece. Este não é um problema dos alemães. Este não é um problema das empresas estrangeiras. Este é um problema dos governantes angolanos. A qualidade, melhor ou pior, das obras que se fazem aqui, todos nos dizem que é responsabilidade de quem negocia, de quem exige as comissões chorudas, de quem não respeita as leis e de quem, por opção, por conveniência, porque não tenha dúvidas, quando nós temos uma lei que obriga a um tipo de comportamento e governação transparente não é esta. O meu caro jornalista, vou-lhe fazer aqui um pequeno exemplo. Sua Santidade, o Papa, foi a Portugal. E foi preciso construir o palco onde ele atuou. E por causa do tempo curto desta construção, o governo fez uma contratação simplificada. Não imagina as consequências e o que pagou. Por quê? Porque lá não é uma prática, porque entenderam que tinha bastante tempo para fazer concursos públicos, porque houve comissões parlamentares de inquérito a verificar por que fez a contratação simplificada, e repare que os valores foram pequenos, comparados com estes que se fazem aqui em Angola. E, portanto, longe deles ter atingido 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, 200, 500, 1.000 milhões, que são completamente escândalo dos escândalos. Portanto, nós continuamos a desperdiçar oportunidades e estamos a condenar as próximas gerações, porque estes contratos vão para a dívida pública. Estes contratos vêm sobre garantias, muitas vezes, soberanas.